né, vamos entender agora as maquinações políticas que estão por detrás disso daí. Até porque isso aqui não é novo, né, é uma coisa antiga, e os resultados dessa política são sempre os mais catastróficos possíveis. O grupo esquerdista do PT, ele acha assim, chegou a nossa hora de brilhar. Não dá para eleger o Lula. Não dá para ter um governo de base popular. Nós precisamos ter um governo de acordo com a burguesia. A extrema-direita é poderosa, né? Por isso eles querem aumentar o poder da extrema-direita para facilitar essa política. Nós sofremos uma grande derrota. O povo todo é bolsonarista. Nós precisamos nos deslocar bastante para a direita para conseguir uma base eleitoral direitista. E aí, né, como o PSDB está enfraquecido, o DEM está enfraquecido e tudo mais, nós vamos fazer uma coligação com esses setores, ou com uma parte desses setores, e eles vão nos apoiar para chegar à presidência da República. É o momento de fazer uma aliança com a burguesia que seja estável, que seja com setores respeitados. Respeitados por quem? Pelos bancos internacionais, pelo imperialismo, né? Fazer uma aliança com setores respeitados, e aí nós estabelecemos um governo que não seja um governo cheio de loucuras. Do Lula eles não falam muito, porque eles acreditam que o Lula não vai conseguir concorrer às eleições. O governo da Dilma é muito criticado, né? Então ela não seria candidata, e, portanto, é preciso fazer um governo mais moderado, mais direitista, mais agradável para a direita e para a burguesia. Bom, por que eu digo que isso daí não é nenhuma novidade? Porque se a gente pegar os países em crise, onde a extrema-direita começa a levantar a cabeça, em todos eles vai aparecer a mesma fórmula. Por exemplo, a vitória da Frente Popular Espanhola antes da Guerra Civil de 1936. Estamos pegando um grande acontecimento histórico, não um acontecimento qualquer. Como é que se desenvolveu a situação? Na Espanha, os republicanos eles acabaram derrubando a monarquia, derrubaram a ditadura, que era monárquica, e estabeleceram um governo republicano, que seria um governo assim meio da esquerda burguesa, vamos dizer assim. Mas era um governo da burguesia. Aí esse governo, logicamente, por incapacidade de fazer qualquer coisa, acabou-se, virou pó. Vendo isso, né, esse governo lançou a política de recomposição do centro. E chamou os partidos populares, Partido Comunista, Partido Socialista, os próprios anarquistas, as centrais sindicais, para montarem um governo popular de centro, onde o presidente era o primeiro-ministro e o presidente eram do fracassadíssimo Partido Republicano. Com isso daí eles paralisaram as forças populares e a extrema-direita deu o golpe de Estado, né? O general Franco deu o golpe de Estado. Esse golpe de Estado ele foi contido pela mobilização espontânea do movimento operário, porque as direções ficaram todas paralisadíssimas. Vocês, os brasileiros aqui, não vão ter dificuldade em entender o que é uma direção paralisadíssima diante da direita, porque nós estamos vendo isso. E se não fossem os operários reagir com violência, o golpe teria sido facilmente vitorioso. Mas deu lugar a uma guerra civil, e no final das contas, devido à política das direções do campo popular, foram derrotados na guerra civil. Né? A mesma coisa aconteceu na França, a mesma coisa aconteceu em todos os lugares. É a fórmula da recomposição do centro com os elementos de esquerda numa posição privilegiada. Né?
Já na França, o primeiro-ministro foi do Partido Socialista, enquanto que na Espanha começou com o Partido Republicano. Depois vai se radicalizando e tal, mas não vamos entrar nessa história aqui. É um velho truque, não é uma coisa nova que eles inventaram. A ideia é o seguinte: para enfrentar a direita, né, que já não é mais um problema de esquerda ou direita, porque aqui eles têm um problema, que é o seguinte: não dá para você fazer frente com o PSDB e falar que essa frente é de esquerda. É ou não é? É uma frente com a direita, não tem como esconder isso aí. Então já o pessoal inventou mais um truquezinho, que é o seguinte: não é mais um problema de esquerda ou direita, é um problema de civilização ou barbárie, né? De perfume ou fedentina, são outras polarizações. Isso tudo é uma bobagem, né? No fundo da polarização entre esquerda e direita está a polarização entre o povo pobre e a burguesia. É a luta de classes, está ocultada. Quer dizer, não é que está ocultada, ela se expressa de uma maneira deformada, até certo ponto correta, até certo ponto deformada, pelas forças políticas existentes. Mas se você, por exemplo, pegar as forças políticas, se você abrir o véu e olhar atrás, o que você vai ver atrás do bolsonarismo são os capitalistas. O que você vai ver atrás da esquerda são os trabalhadores. É isso que está acontecendo. Né? Essa luta de classes. A aliança com o PSDB é uma das formas mais grotescas de frente que se poderia pensar. Por isso que tem todo esse lero-lero, né? E tudo isso, não é nem preciso dizer, né? Acho que todo mundo já adivinhou, é dirigido às eleições de 2020 e 2022. Né? A recomposição do centro é para as eleições. Bom, a grande pergunta é: se a gente considerar essa política, que nós, logicamente, temos que considerar como uma política totalmente fracassada, né? Essa política, ela vai favorecer o crescimento dessa esquerda, que está propondo isso, ou vai favorecer os partidos de direita? Vai favorecer os partidos de direita. Porque a essência da operação política que está se fazendo é reconstituir o centro com a base da esquerda. Por que o centro não se reconstitui sozinho? Essa que é a grande pergunta. Porque até agora, né, eles nunca quiseram aliança com o PT. Pegaram o PMDB, né, que entrou na aliança, mas os partidos mais caracterizados como de direita, porque o PMDB é o partido mais gelatinoso que tem, num certo sentido. Os partidos de direita mais caracterizados nunca quiseram uma aliança com o PT. Por que agora a recomposição do centro passa por isso daí? É porque o centro não tem base social. O centro perdeu a base social, não tem apoio. Então, é preciso que a esquerda, né, apareça na situação política e diga: tá vendo esse vampiro aqui, o FHC? Ele não é vampiro. Vocês pensam que ele é vampiro. Ele até era vampiro antes. Mas agora que a luta entre a civilização e a barbárie e tal, também nós temos que considerar que não temos que fazer uma aliança entre os vampiros bons contra os super vampiros maus. Né? Teve até um cidadão que elaborou a teoria de que há neoliberais e ultraneoliberais. Quer dizer, tem o ultraliberal do bem. Não, tem o neoliberal do bem e o neoliberal do mal. Bom, assim você faz qualquer milagre. Mas onde é que vai levar isso aí? Vai levar aqui uma parcela da própria base da esquerda, do PT, de outros partidos, olha e fala assim: não, de fato, né? Olhando o Bolsonaro, que toda hora fala que vai matar todo mundo, quer queimar a Amazônia toda, e não sei o quê, quer estuprar, papapá, né? O FHC parece até civilizado.
Esse é o truque. Aí você faz aquela reciclagem do lixo político da direita, né, para que eles possam, por mais um período, aí logicamente que essa reciclagem não pode ser de 100%, eles possam enganar o povo.